Olá, boa noite. Meu nome é Fábio Nasri, vocês já me conhecem. Hoje nós vamos para o nosso módulo 3, a nossa 12ª aula do curso. Eu espero que vocês estejam gostando do curso. Eu peço desculpas porque eu estou bem resfriado, então se eu espirrar ou qualquer coisa assim, não estranhe. É um prazer ter vocês aqui com a gente mais uma vez. E essa é uma aula importante. É um tema denso, é um tema que vai exigir da gente concentração, tranquilidade, porque nós vamos falar de passe, água frutificada, como ela atua na renovação dos fluidos, né? É um tema importante, porque dentro do arsenal terapêutico médico espírita, o passe é um importante instrumento que a gente usa no sentido de dar suporte e apoio aos pacientes. E é um tema que frequentemente gera algum grau de controvérsia. Mas nós vamos com calma e vamos conversando a respeito. Bom, o passe não é novo, né? A imposição de mãos já vem desde a época do Egito, né? Em papiros encontrados na ruína de Tebas, existem já relatos sobre o ato de pousar a mão sobre o doente para acalmar a dor, até que a dor cesse. Até em Homero, né, na Ilíada, ele fala que existiam homens com mãos de médicos. Então, o poder da imposição de mãos não é novo. E na história, Jesus realizou várias curas. Né? Por imposição de mão, Jesus teve curas instantâneas, nós vamos comentar isso um pouco mais para frente, mas de diversas formas, né? Sem impondo mão, sem impor mão, só com o olhar. E tem aquela célebre passagem onde a túnica dele é tocada e ele percebe que uma virtude saiu dele, né? Ou seja, só o fato da fé da pessoa que toca a túnica de Jesus já promove a cura. E isso é um fator importante, porque no passe existe necessariamente uma grande vontade da pessoa em receber a cura. Então não é novo, né? A imposição de mãos não é nova. E hoje já existem várias técnicas, desde o reiki, o jorei, o healing, né? E o nosso passe. Enfim, hoje a imposição de mãos ela é aceita e entendida em várias culturas e religiões. Não é uma exclusividade da doutrina espírita. E com bons resultados. Existem estudos em vários, em várias formas, no reiki, no jorei, mostrando benefícios para a saúde. E existem estudos clínicos realizados também em universidades brasileiras, mostrando o benefício clínico do passe. Bom, nós vamos usar hoje como base o livro Passe como Cura Magnética, da doutora Marlene Nobre, que é um livro disponível, é um livro que é bem completo e fala bastante a respeito de muito do que a gente vai conversar aqui. Mas, enfim, no passe, o que afinal se doa? Né? Se doa fluido cósmico universal, né? Que nós podemos chamar de matéria quintessenciada, éter, prana, existem várias denominações. Mas só para lembrar que pouco antes de Kardec, né, Mesmer já aplicava magnetismo, já aplicava passes. E Mesmer falava que o que ele fazia, né, através do magnetismo, através das curas que ele promovia, era através de um fluido universalmente expandido, contínuo, de modo a não ter nenhum vazio, e a sutileza que esse fluido tinha era algo desconhecido naquela época, e vamos combinar, ainda é desconhecido até hoje pela nossa ciência. Kardec, na Revista Espírita, ele se apoia, ele suporta, né, ele retoma Mesmer, falando que o magnetismo e o espiritismo são duas ciências gêmeas
que se completam e se explicam uma à outra. Então, quando um passista impõe as suas mãos sobre o paciente, ocorre sempre uma ação magnética. E aí depende. Quando você usa, você não está num ambiente abrigado, você muitas vezes está praticando só a magnetização, esse fluido magnetizador é humano, propriamente dito, ou seja, não tem nenhuma ação de nenhuma entidade desencarnada, ele é simplesmente uma doação do fluido de um encarnado para outro encarnado. E aí depende muito do médium, depende muito da capacidade de magnetização de quem doa o fluido, né? E a qualidade desse fluido. Mas esse magnetismo, então, ele é puramente humano. Quando existe o fluido puramente dos espíritos e sem intermediários sobre o encarnado, aí então nós estamos falando de um magnetismo espiritual. Ou seja, o espírito diretamente atua sobre o encarnado, emanando esses fluidos. E, em geral, esses fluidos que os espíritos emanam podem ter também caráter e conotação de cura, mas muitas vezes eles são para acalmar o sofrimento, para provocar o sono, para aplacar uma dor, um sofrimento agudo, uma angústia, muitas vezes para diminuir a impulsividade ou fazer aquele encarnado, até muitas vezes relembrar de passagens para que ele estabeleça uma maior capacidade de entendimento de uma determinada situação. E também existe o terceiro tipo, quando os espíritos, né, as entidades, os espíritos superiores despejam fluidos sobre o magnetizador, sobre o médium. E o médium, então, é o condutor, ele doa o ectoplasma dele, que é moldado a partir do desejo ou do fluido universal que se junta com o do espírito emanante. Esse é o magnetismo misto, esse é o semi-espiritual, é o humano e o espiritual. A maior parte dos passes, 99% dos passes ministrados em centros espíritas, são passes mistos, no qual você tem o fluido emanante do médium, o ectoplasma do médium, associado ao fluido que o espírito mentor ele determina. E quais são os tipos de fluidos? Quais são as suas ações? São vários, né? Na verdade, nós somos sensíveis a uma série de fluidos. E quando nós não estamos num ambiente abrigado, ou quando a nossa sintonia não é a melhor, nós inclusive somos suscetíveis a receber fluidos menos bons, como fluidos de ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, violência. E se isso, de uma certa forma, está na nossa esfera mental, nós estabelecemos uma associação com essas entidades e muitas vezes emanamos isso, né? Na verdade, o passe é uma troca fluídica, uma infusão fluídica. Esperamos que sejam de bons fluidos ou de boas combinações, não é necessariamente sempre assim, né? Se nós estamos voltados com o nosso pensamento para a bondade, para a benevolência, para o amor, para a caridade, é esse tipo de sentimento, é esse tipo de fluido que nós vamos ter, né? Juntando o nosso sentimento com o tipo de fluido que cujas entidades que nos associam na hora do passe, nós vamos ter os efeitos físicos desse passe, que pode ser excitante, calmante, penetrante, adstringentes, irritantes, inclusive, dulcificantes, pode dar sono, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos e até propulsivos. Na verdade, tudo que a gente obviamente quer quando vai dar um passe e tudo que a gente quer quando vai receber um passe é receber
esses fluidos voltados para a bondade, benevolência, caridade, e os efeitos a gente espera que sejam reparadores das nossas células malsãs, expulsivos dos fluidos que de alguma forma não são os melhores, que efetivamente estejam conosco, que sejam, às vezes, passes calmantes, mas muitas vezes também podem ser, inclusive, passes excitantes, quando nós precisamos. Então, na verdade, a química desse fluido é uma química muito pessoal. Não existem dois passes iguais. Isso é uma composição que usa o ectoplasma do médium e a combinação química, a combinação magnética do espírito. Isso gera um fluido específico para a sua necessidade exatamente naquele momento. Então, na verdade, os fluidos são muito diversos. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, empregando o pensamento e a vontade. São como as mãos para os homens. Pelo pensamento, eles aglomeram, combinam, dispersam, organizam, dão cores, aparências, eles moldam os fluidos de acordo com a nossa necessidade, né? E aí os fluidos são semelhantes, ou seja, se nós estamos recebendo o passe com humildade, com vontade, com amor, obviamente nós vamos capitanear para nós mesmos esse tipo de mensagem. Então, como vocês veem, o passe, ele é único, ele é individual, ele é próprio para aquela situação, não existem dois tipos de fluidos iguais. Numa câmera de passes, com certeza você está recebendo o fluido que tem que receber, o que é permitido para você e o que a sua condição permite. E quando você tem uma boa associação com o passista, quando o passista, nós vamos ver isso mais para frente, está imbuído dos melhores sentimentos possíveis e você também, essa potencialidade é quase limitada. Bom, então vamos lá. Aqui, né, você tem em cima, à direita, o passe misto, ou seja, o magnetizador, né, o médium, dando passe, passando o ectoplasma dele, e a entidade, o espírito desencarnado, trabalhando magneticamente a composição desse fluido. E à esquerda é um passe onde você não tem a presença da entidade espiritual, aí é um passe magnetizador, usando única e exclusivamente o ectoplasma do médium, né? Então, o passista doa o fluido vital, que é o ectoplasma, né, que é o fluido magnético, que faz parte do corpo vital ou do duplo etérico. Vocês já receberam essas instruções em aulas pregressas, e são elementos semimateriais, enfim. É isso que se doa. E como se faz essa doação? Veja, quando essa doação é aplicada num centro espírita, num dia próprio, normalmente nós sabemos que já existe um preparo muito antes do momento do passe. Já existe um preparo da sala, da câmara de passes, já existe um preparo do ambiente, né? Já é um ambiente fluidicamente diferente, com proteção magnética. Isso tudo nós sabemos. Mas o passista, ele tem que ter um preparo muito, muito particular. Ele tem que estar absolutamente concentrado na tarefa. Tem que deixar de lado todas as questões do dia a dia, tudo que nos incomoda, todas as nossas ansiedades, todos os nossos problemas. É importante realizar uma prece antes do passe. Em geral, nos trabalhos, já é feita uma prece pelo dirigente, mas é interessante que o passista faça ele mesmo uma prece. E a necessidade de vigiar os pensamentos, a necessidade de se predispor ao trabalho, de desejar realmente estar à mercê da equipe médica. Existe necessidade do preparo constante com vigilância alimentar,
É muito interessante, existem vários relatos na literatura espírita que a gente tem que se alimentar de uma forma frugal, alimentar leve, um dia antes, mas isso é uma coisa que deve ser feita diariamente. E os espíritos referem isso em vários momentos da literatura André Luiz, que durante a câmara de passe, quando o passista não tem essa vigilância alimentar, ele emite odores absolutamente impróprios. Por uma questão fisiológica, né, nós somos menos perceptivos enquanto encarnados aos odores do que no mundo desencarnado. Se a gente fosse, nós íamos ser muito mais impressionados com aquilo que nós emanamos a nível de odor mesmo. E essa questão alimentar é muito importante. O mesmo vale para o álcool, o mesmo vale para os excessos, para o sexo desvairado, para a qualidade do que emanamos, né? É, nós vamos ver isso mais para frente também, mas na câmara de passe é importante não se comentar, não se fazer piada. É um momento de muita seriedade. Isso é quase um centro cirúrgico, na verdade. A câmara de passe é um centro cirúrgico onde não se deve menosprezar todo o trabalho das entidades espirituais. É melhor que o passe seja dado num ambiente abrigado, como, por exemplo, no centro espírita, mas, obviamente, isso não é absolutamente necessário. O passe pode ser dado em domicílio, pode ser dado em ambiente hospitalar, né? Não é necessariamente que se esteja num ambiente totalmente abrigado. Agora, é importante a vontade. Ou seja, como eu falei para vocês, o passista ele tem que ter vontade de ajudar o outro. Ele tem que realmente se colocar à disposição do mundo espiritual. Na hora que ele faz isso, ele aciona o corpo mental. Ele emite radiações para o diencéfalo, para o tálamo, e essas radiações são emitidas para todos os centros vitais. Como vocês vão ver, a partir daí, ele aumenta a capacidade de doação do ectoplasma dele, fica mais receptivo à combinação magnética que é passada pelo mentor, pelo espírito que está ajudando no passe. E ele doa fluido por praticamente todos os poros, em especial pela mão, pelo centro esplênico. É um processo de doação fluídica. Mas é importante que o passista tenha muita humildade, sem personalismos, sem criticar ou espichar o olho para o colega que está dando passe do lado, sem tocar o receptor do passe, sem tocar o assistido. Todos nós temos limitações, então não adianta. A gente vê muito isso na casa espírita, do passista achar que ele tem um fluido melhor, ou que todo mundo quer, então, ter passe com ele, então as pessoas formam fila para cair especificamente nele, então ele pode começar a achar que ele é o sujeito mais essencial naquele momento, ou que é o que está em melhor condição de cura. Esse é o começo do fim. Nós temos que ter muita humildade. Nós somos ali, que nem diria Madre Teresa de Calcutá, lápis na mão de Deus. Nós temos que pedir para ser um instrumento fiel. E ponto final. Nós vamos, às vezes, sentir passes onde nós somos mais envolvidos, menos envolvidos, passes onde nós vamos nos cansar, nós vamos nos refazer. Os passes são diversos. Ao assistido. O assistido, ele tem que ter vontade. Ele tem que realmente querer melhorar. E mais, ele não pode ter na câmara de passe, como não deve ter ao longo da sua vida inteira, uma atitude passiva. Ele tem que entender que ele é parte ativa do tratamento. Ele tem que se perceber, ele tem que se conhecer, e ele deve acolher o pensamento da cura numa atitude de prece. Mais uma vez, se desligar dos fatores de distração do ambiente, por isso que nas câmaras de passe não pode ter celular, não pode ter muito fator distrator, não adianta ficar olhando para o passista do lado e falar, eu queria, fulana tem sorte, porque a fulana caiu
para tomar passe com o Joãozinho, e o Joãozinho é ótimo, o Joãozinho cura todo mundo. Eu aqui estou com a Maria, coitada, mal serve, mal fica em pé, então o meu passe hoje não vai adiantar em nada, perdi meu dia. Tem um monte de gente que pensa assim. Gente, nós estamos num centro espírita, numa casa abrigada, numa câmara de passe. O que temos é o que necessitamos. Se nós não temos fé para entender isso, nosso processo de cura já começa errado. Então nós temos que ter vontade e fé, acolher esses fluidos regeneradores e entender que eles vão atuar no nosso corpo físico e no perispírito. Que nem disse o meu colega, o Dr. Zé Henrique Rubim, lá da AME de Nova Friburgo, ele começa as palestras dele perguntando assim: você conversa com as suas células? Então, nós temos que conversar com elas. Nessa hora, nós temos que mentalizar o nosso órgão doente, mentalizar as nossas doenças, mentalizar as nossas questões mentais, nosso estado mental, seja ele depressivo, seja ele o que for, e pedir humildemente para que nós sejamos orientados e para que todo o nosso sistema orgânico entre em sintonia com esses fluidos. Nessa hora, nós vamos ativar neuropeptídeos do bem. Existe um livro fantástico da doutora Candice Purves sobre os neuropeptídeos, sobre a ação da prece no sistema nervoso central. E nós aí vamos atuar junto com o sistema imunológico, o sistema nervoso central, o sistema endócrino, promovendo uma ação reparadora. Mas nós temos que ter ciência de que existem limites, limites possíveis, limites nossos, limites da nossa condição. Então, nós vamos receber aquilo que for permitido e aquilo que for do nosso alcance. Agora, aquilo que for bom para nós. Agora, todas as vezes que nós vamos receber um passe, vamos dizer assim, nós temos uma escala de 0 a 10 de possíveis potencialidades. Se nós não acreditarmos no passe, se nós não nos concentrarmos, se o passista também não fizer a parte dele, de 0 a 10 nós vamos conseguir um efeito, uma intensidade de 2 ou 3 naquele passe, 4. Sempre vai acontecer alguma coisa. Mas se nós estivermos com a vontade, ligados a Jesus, e aí nós podemos potencializar o nosso ganho com o passe a energias infinitas. Como se aplica a passe? Esse é um ponto crucial. Primeiro, não existe contraindicação para passe, ninguém está contraindicado. Existe, sim, cuidados que você pode ter como passista. Então, por exemplo, pessoas que estão em tratamento quimioterápico, tratamento de câncer, eles já não têm uma energia vital, eles precisam da energia vital para lidar eles mesmos com as questões deles. Então, não se aconselha que essas pessoas deem passe. Mas, às vezes, as pessoas perguntam se no ciclo menstrual podem receber passe. Pode doar também. Existe muita controvérsia contra o gesto dos passistas. Na verdade, o gesto do passista pouco importa na transmissão do fluido. Os mentores orientam que, no trabalho de cura, os humanos praticamente nada sabem acerca da direção e manipulação dos fluidos. Os espíritos manipulam fluidos como a gente manipula massinha de criança, como a gente manipula qualquer coisa muito maleável nas nossas mãos, eles manipulam os fluidos. E aglutinam, desaglutinam, agrupam, desagrupam, aceleram, desaceleram, transformam. E a gente não tem a mínima ideia do que está acontecendo. E isso não depende de qualquer movimento da nossa mão. Como explica Emmanuel, né? O passe poderá obedecer à forma que forneça a maior porcentagem de confiança ao passista, não só no que dá, como também em quem recebe. Nós devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Isso está em Um Consolador. Eu vou chamar a atenção para vocês nessa frase onde ele fala confiança, e vocês vão entender o porquê disso.
Porque, assim, se o gesto não é dominante, como o passista deve proceder? A maior parte das instituições espíritas tem cursos de passe, tem apostilas de passe, tem ritmos, regras, gestuais, né, que podem ser particulares daquela instituição. Se o passista está naquela instituição, naquela determinada instituição, e aquela é a sua instituição de escolha, ele deve seguir o que aquela instituição determina. Porque ele vai se sentir mais confiante se ele estiver trabalhando alinhado às diretrizes da casa. Obviamente, desde que não seja nada que ofenda o que está em Kardec, o que está nas leis básicas, nos livros da doutrina. Mas ele tem que trabalhar alinhado com as diretrizes da casa. Caso ele não vai render por falta de sintonia com o ambiente. Então, se para se sintonizar com o ambiente é necessário determinado ritual ou gesto, e se todos os médiuns passistas estão fazendo aquele ritual, ele deve aceitar, né? Porque senão ele não vai estar em consonância com a casa. Então, ele vai ser um instrumento aquém do que ele poderia ser. É importante saber da disciplina, né? E a uniformidade é importante para essa disciplina. Mas também sem preconceito, sem ser desagregador. Não adianta a gente entrar na casa espírita e no primeiro momento olhar algumas pessoas dando passe e começar a criticar. Ah, fulano está fazendo aquilo lá, ah, ciclano está fazendo aquilo lá. Ah, olha, eu vou trabalhar na sua casa. Ah, tudo bem, posso, faz o curso de passe, enfim, faça o que a casa determina. E a casa tem essa regra. Muito bem, eu sigo. Mas siga com alegria, siga com confiança. Quem pode dar passe? Bom, Alexandre, nos Missionários da Luz, responde essa pergunta do André Luiz. Ele diz: todos, com maior ou menor intensidade. As autoridades de nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que sempre vão estar orientando quem se determinar a dar passe de forma indireta. Mas ele avisa que todos podem dar passe, mas na verdade mesmo, são muito poucos os que decidem colaborar. A capacidade existe, mas são poucos os que de fato decidem se despir, né, de vaidade, orgulho. Muitas pessoas, e a gente aprende isso na medicina, quando a gente sai da faculdade a gente acha que vai curar todo mundo, mas depois a gente percebe que não é bem assim. E tem muitos médicos que não percebem isso por resto das suas vidas, o que é uma pena, porque nós temos que saber que não somos limitados. Seja você médium, seja você passista, seja você qualquer profissional de saúde, né? E que muito embora as pessoas disponíveis para dar o passe sejam bondosos e sejam sinceros, eles aguardam a mediunidade de cura como se ela fosse um acontecimento miraculoso. Essas pessoas ficam achando que vai acontecer alguma coisa. Elas ficam, às vezes, ligando para as pessoas e perguntando: mas você melhorou? Você melhorou mesmo? Né? E quando não acontece, elas começam a achar que ou elas não são capazes, ou a pessoa não se ajudou o suficiente, ou enfim. Gente, a gente não tem o mínimo controle sobre os fluidos, né? E se tiver que acontecer um processo de cura ou de melhora, vai acontecer. O que nós temos que fazer é oferecer o que temos de melhor. O resto é com a espiritualidade. Quais as atitudes que o passista deve evitar, né? Primeiro, a gente não pode oferecer energia construtiva se nós mesmos desperdiçamos as nossas. Então, é importante que o nosso sistema nervoso central ele esteja estável, porque senão, na hora que nós recebermos nós doarmos o nosso ectoplasma e esse ectoplasma se juntar com o fluido magnético dos espíritos que nos orientam, e isso for irradiado por nosso sistema nervoso central, se o nosso sistema nervoso central estiver contaminado, a nossa capacidade de doação vai ser muito pequena.
Então, eu não posso doar aos outros se eu tiver, no momento, um sentimento de mágoa excessivo, uma paixão desvarada, uma inquietação permanente. Eu não vou conseguir transmitir essas energias radiantes nem para mim mesmo, quanto mais para os outros. Né? Cuidado com os desgastes que as tempestades magnéticas autoimpostas, a gente se autoimpõe crises, como cólera, revolta, leviandade, maledicência. Né? E, mais uma vez, a gente não pode doar quando nós estamos com um câncer ou uma anemia importante, ou desnutridos, ou muito fracos. Nós não vamos ter fluido para isso. Então é muito importante essa toalete, essa higiene, né? Cuidado com a alimentação em excesso, nós já falamos disso, o álcool, o fumo, as dependências químicas, sejam elas quais forem, o sexo desorientado, e muito importante, vaidade, ambição, e um erro muito comum, cuidado com o envolvimento financeiro. Na verdade, isso é uma coisa que eu acho que já é consenso para todos nós. Mas ainda existem muitas pessoas que dão passe e esperam benefícios. Né? Eu não digo que essas pessoas cobrem necessariamente pelo passe, mas elas esperam benefícios para si próprias. Puxa, eu sou tão bom, eu trabalho tanto, então hoje eu estou ganhando já vários bônus hora. Né? Nossa, eu vou na casa espírita, dou passe, eu sou um trabalhador, então eu tenho merecimentos. Provavelmente os tem. Mas muitas vezes a gente fica contabilizando muito o que a gente fez de bom e esquece o que a gente fez de mal. E não só nessa vida, obviamente nas outras a gente nem lembra. Então não façam essa conta. O passe ele é uma doação fluídica, espontânea e sem querer nenhum benefício em troca. É caridade. Na verdade, nós somos os primeiros beneficiados da nossa ação. E as qualidades do agente, né? Então, o agente de saúde, porque na hora que você dá passe, você é um agente de saúde. Higiene espiritual na câmara, evitar conversas. O passista, no mundo espiritual, né? Porque tem passe também no mundo espiritual, ele tem um programa a seguir, no qual compreende um grande domínio sobre si mesmo, um espontâneo equilíbrio de sentimentos, acentuado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Isso está em Missionários à Luz, no capítulo 19. Ou seja, no mundo espiritual, para dar passe, precisa atender essas características. Aqui, entre encarnados, vamos combinar que não vai ser diferente. E como é que é o mecanismo do passe? Né? Primeiro, é importante que se estabeleça um clima de confiança que se cria por uma ligação sutil, semelhante a um elo de forças, entre o passista e o receptor. Ao toque dessa energia emanante do passe, com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o próprio enfermo já começa a emitir ondas mentais características que assimilam os recursos que recebe, retendo-os, desculpe, na própria constituição físio-psicossomática. E o sangue é um ótimo condutor desses fluidos já no encarnado. O receptor do passe, então, pode organizar e equilibrar as suas células e restabelecer o equilíbrio possível. Vocês vão ver mais na frente que o Kardec ele entende esses fluidos que o receptor recebe como quase sendo um enxerto. Vocês imaginam que vocês têm um corpo e esse corpo começa a receber enxertos. Esses enxertos de fluidos novos vão ser recebidos pelo seu espírito, pelo seu perispírito, e podem promover mudanças na conformação do seu perispírito. Essas mudanças da conformação e esses fluidos finalmente chegam, inclusive, à sua corrente sanguínea, pelos centros vitais, pelas células.
E você pode ter, inclusive, nós vamos ver isso lá na frente, mudanças moleculares por esse enxerto. É como se fosse um enxerto de tecido, como se você tivesse recebido uma pele nova. E isso pode ajudar você a organizar, reequilibrar e estabelecer o equilíbrio possível. Isso me lembra a cura dos leprosos, né? Quando Jesus curou leprosos e eles todos ficaram perfeitos e foram para suas vidas. Mas muitos dos leprosos foram para suas vidas e voltaram para os seus hábitos. Somente um voltou para agradecer. E destes todos, todos aqueles que voltaram para a sua vida cotidiana sem nenhuma transformação íntima, né? Vocês viram na palestra do Sérgio que a gente pode mudar o termo de reforma para transformação, sem você se transformar, muitos deles voltaram até lepra. Só aquele que agradeceu, que dali para frente levou uma vida diferente, esse não voltou. Então, quando a gente recebe o passe, a gente promove uma transformação celular, mas essas mudanças, essas benfeitorias, só vão ter validade se dali para frente nós também começarmos a ser tocados nas nossas fibras mais íntimas e começarmos a perceber que nós precisamos modular o nosso organismo de forma diferenciada. Então, a energia, né, as forças radiantes, circulam principalmente na cabeça dos médiuns passistas. O mesmo acontece na cabeça de quem se beneficia. E o pensamento influi diretamente, tanto na doação dos princípios conectores, quanto na recepção dele. Então, a importância do pensamento é fundamental. A partir da ligação mental com o mentor, o médium passa a irradiar através das mãos chispas luminosas, comunicando-as aos pacientes que as recebem, principalmente, ou primeiramente na cabeça e depois onde quer que tenha mais necessidade. O enfermo deve se concentrar nas suas células e necessidades para dirigir o fluido vital. Na verdade, é uma autocura. E o influxo de energia permite que as oscilações mentais do enfermo se condensem mecanicamente na direção do trabalho restaurativo, passando a sugeri-lo às entidades celulares. Aí está a importância de conversar com as células. E os milhões de corpúsculos do organismo. Existe uma tendência do nosso corpo a aceitar as ordens de nossa mente, para o bem e para o mal. Tá? Lembra do que eu falei no início, do tipo de fluido. Né? E assim sintonizamos com os propósitos do comando espiritual que os agrega. Isso está em Evolução dos Mundos e Mecanismo da Mediunidade. Então vocês vejam a importância do pensamento e como acontece essas forças radiantes, a circulação delas. No passe, né, de transmissão conjunta ou mista, né, de fluidos magnéticos provenientes do encarnado e dos benfeitores, ele não é uma simples transmissão de energia. Qual é a finalidade do passe? Sanar desarmonias físicas e psíquicas, substituindo os fluidos deletérios pelos benéficos. Lembra que eu falei do enxerto. Equilibrar o funcionamento das células e tecidos lesados, promover a harmonização do funcionamento das estruturas neurológicas, que garante um estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. Usualmente, é transmitido pelas mãos, mas veja, o passe pode ser num olhar, pode ser pelo sopro, muito usado no mundo espiritual, inclusive está no filme do André Luiz, nas câmeras de retificação, é usado o sopro curador, ou à distância, por intermédio de radiações mentais. Então, é possível se dar passe à distância? Sim, é possível se dar passe à distância. Mas é necessário que haja uma sintonia. Senão, se você for emanar, se concentrar e emanar fluidos para quem quer que seja, e essa pessoa não tiver sintonizada com você, isso vai funcionar como uma oração, que obviamente tem muito valor. Mas é importante que você e a pessoa que vai receber o passe estejam sintonizadas naquele momento para que haja ligação. Bom, mas as pessoas querem, as pessoas gostam, as pessoas pedem as curas, né? Bom, temos que ter em mente que a causa das doenças, segundo o entendimento de Kardec, isso está na Revista Espírita, de março de 1868,
A causa das doenças vem de ações sucessivas do espírito no mundo, através das várias encarnações. Então, o que nós somos hoje, o que nos cerca, aquilo que nos compõe, não é algo que necessariamente é resultante de qualquer ação que nós tenhamos tido nessa vivência. E como a gente não lembra do passado, a gente não tem controle sobre isso. Mas nós temos que ter em mente que o fluido cósmico universal, que é o que é doado, ele é um elemento que tudo constitui, nós somos formados dele. Ele é um elemento primitivo que fornece os princípios reparadores ao corpo. Então, ou seja, se tem algum instrumento nesse mundo de Deus que pode ter uma capacidade de regeneração e refazimento, é o fluido cósmico universal. Né? Mas o agente prepulsor é sempre o espírito encarnado e o desencarnado, né? Que é, no caso, é o mentor, que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância e seu envoltório fluídico. E se infiltra é o que eu chamo de enxerto. Existe uma verdadeira inundação, uma infiltração desse fluido vitalizado, desse fluido novo. Né? E a cura, então, opera-se pela substituição da molécula malsã por uma ação, ou seja, esse fluido, que é um fluido totipotente, é um fluido que tudo pode construir, se for da permissão divina, se for da nossa possibilidade de merecimento e se fizer parte do escopo das nossas ações aqui, pode acontecer esse processo de cura. A cura, então, ela começa a nível molecular. A substância fluídica produz efeito analógico ao de uma substância medicamentosa. Só que ela penetra melhor, age diretamente sobre as moléculas primeiras do organismo. A sua eficácia é mais geral, sem ser universal. Por quê? Porque as qualidades podem ser modificadas pelo pensamento. Lembra que eu falei que não existem dois passes iguais. Por quê? Porque não existem duas pessoas que pensam exatamente a mesma coisa. Por isso que o pensamento molda essa substância. É por isso que nós temos que conhecer o nosso pensamento e tratar de ir modificando a qualidade das nossas emanações. A arte de curar, então, no entendimento de Kardec, trata-se de reparar uma desordem orgânica pela introdução na economia de matérias, no qual existe uma substituição dos materiais deteriorados. O material pode ser desde um medicamento homeopático, um fluido magnético. Não importa, esse material vai substituir o material deteriorado. São níveis de cura diferentes. Agora eu vou contar para você dois casos, né? Um caso bem interessante, que é o caso acompanhado por esse colega médico, Alexis Carrel, ele é francês. Ele nasceu em 1893 e faleceu em 44. Quando ele era recém-formado, foi incumbido a ele de conduzir essa moça, Marie Belly, uma jovem, até Lourdes. Marie Belly, ela tinha uma peritonite tuberculosa, ela tinha uma tuberculose que estava invadindo o corpo todo dela, ela foi de trem, sabidamente ela tinha muito pouco tempo de vida, os pais morreram, desencarnaram por conta da mesma condição dela, o Carrel várias vezes tinha que aplicar morfina na viagem, ele realmente não sabia nem se ela ia chegar. E chegando lá em Lourdes, ele levou ela ao convento, a madre a recebeu, e a madre pediu que ela fosse para a gruta. Né? Foi um custo levá-la para a gruta. Não tinha como ela entrar dentro da água, né, da gruta. Então eles decidiram aplicar gotas sobre o abdômen. Pois bem, momentos depois em que a Marie Belly recebeu as gotas, o abdômen dela desinchou, os sinais vitais de pressão, pulso se estabilizaram, ela voltou a falar, e em dias ela estava andando recuperada. O Alex Carrel, que era ateu, nesse dia se converteu para o cristianismo, virou católico, e ele seguiu a carreira dele. No final, ele fez vários estudos com transplante de vasos. Ele foi para os Estados Unidos. Em 2012, ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina. Virou um cientista de primeira.
Mas ele nunca contou isso para ninguém. Mas ele tinha um amigo, que era o Charles Lindbergh, que ficou com alguns escritos dele, e o Charles Lindbergh, para quem não lembra, ele é aquele aviador do Spirit of St. Louis, né? E ele leu tudo o que o Carrel relatou nessa cura instantânea ocorrida na Gruta de Lourdes e publicou, pós-mortem de Carrel, o livro explicando essa cura, né? Então, essa é um exemplo de cura instantânea. Obviamente, Jesus tem outros tantos. Mas existem outras curas também, como essa, no Reino Unido, por esse médium de cura, que é o Harry Edwards, que faleceu em 76, nasceu em 1893. E lá a coisa no Reino Unido é um pouco mais profissional. Existe uma Federação Nacional de Curadores Espirituais, que atende hoje 1.500 hospitais. E eles só conseguiram entrar nesses hospitais, só conseguiram formar essa federação por conta do mérito do Edwards, que era um médium de primeira. Em julho de 74, os pais dessa moça, a Jenny Smith, procuraram por uma cura espiritual. Ela tinha um câncer na parte superior da perna direita e a programação era de amputação. Mas os médicos viram que o câncer estava na perna esquerda e nas nádegas, e a perna e as nádegas eram duras, feito madeira. E já não havia possibilidade de cura pela medicina. Ele viu a perna, descreveu uma perna dilatada, endurecida, e começou a fazer passes. Em um mês, a lesão começou a amolecer, e em 6 meses, essa moça estava tirando a carteira de motorista curada. Ou seja, essa é uma cura que demorou meses. E a maior parte das curas hoje são assim. Então, num centro espírita, não adianta a gente tomar passe uma semana, 2, a gente tem que perseverar. Mas, eu repito, tudo depende da nossa programação e da nossa condição. Como eu falei, Jesus tinha uma qualidade de fluido tal que só de olhar ele já curava. Mas, por exemplo, no caso da gruta, né, segundo Kardec, a cura acontece com a pureza da substância inoculada, que no caso de Jesus era absurda, né? E a vontade de quem quer receber o passe. No caso da gruta, no caso de Marie, o ambiente já era altamente propício para isso. E ela recebeu fluidos de espíritos superiores, ou seja, os fluidos foi praticamente ali o magnetismo espiritual, que foi vinculado à água, né? E no caso da Jane Smith, na verdade, foi um fluido misto, mas aí sim com uma maior porcentagem do médio. Então vocês vejam que as combinações são várias entre fluidos mais ou menos densos. Uma rápida palavra sobre a água. A água é uma excelente condutora de fluidos. É o melhor e mais poderoso condutor de fluidos que nós conhecemos na natureza. O nosso lar dá uma importância brutal para a água, né? Eu queria só mencionar esse livro do Masaru Emoto, para quem não conhece, né? Que são as mensagens da água. O Masaru, ele coletava a água, submetia a um pensamento ou som, ou uma palavra, e depois ele congelava e observava num campo escuro os cristais formados. E ele começou a ver que quando ele emanava palavras de amor, os cristais eram belíssimos, como vocês podem ver à direita. E quando ele emitia pensamentos e palavras de ódio, os cristais eram absolutamente distorcidos. Só para lembrar que nosso corpo é constituído basicamente de água. Então vocês imaginam a qualidade do pensamento, no que pode fazer na nossa constituição celular, né? Muito bem. Eu queria deixar então vocês com essas mensagens. Eu optei aqui por não trazer trabalhos científicos, mas saibam que existem, senão a aula ia ficar muito cansativa e maçante. Recomendo que vocês leiam esse livro da doutora Marlene e principalmente daqui para frente que vocês, se possível, tomem uma atitude diferente quando forem dar passes e quando forem receber passes. Lembrem-se de tudo isso, façam suas considerações. E em breve nós vamos estar aqui para conversar num chat sobre qualquer dúvidas que vocês tenham. O meu boa noite. Eu espero que vocês estejam aproveitando o curso. Nós já estamos caminhando para o final.
E para nós da AME São Paulo é uma gratidão muito grande de ver o feedback que vocês têm dado para a gente. Um abraço a todos aqueles que nos escutam no Brasil inteiro, são várias cidades, e também para aqueles que nos escutam além mar, na Europa, nos Estados Unidos, na Oceania. Fiquem com Deus e com Jesus. Uma boa noite.